Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse que é o nosso primeiro vídeo de uma série de outros vídeos que a gente vai fazer, falando sobre o V-Ray, dando dicas de como configurar material, como iluminar aí a cena dos seus projetos. Então, para você não ficar por fora de nada, já se inscreve aqui embaixo, já ativa o sininho e já deixa o seu like para fortalecer já no início do vídeo. Sem mais delongas, nosso primeiro vídeo nós vamos falar sobre como configurar um MDF amadeirado de forma simplificada e de forma avançada. Já abrindo aqui o nosso SketchUp, coloquei aqui duas esferas para a gente fazer as duas configurações, primeiro a simplificada e depois a avançada. E aí a gente já vai abrir aqui o nosso Asset Editor para começar a nossa configuração simplificada. Quem já se aventurou no V-Ray, na maioria das vezes, começa a configurar algum material só com esses dois parâmetros aqui. Primeiro, o Reflection Color e segundo, o Reflection Glossiness. Então aqui no Reflection Color, a gente vai aumentar esse valor aqui, mais ou menos, um pouco mais da metade, mais ou menos aqui. E aí no Glossiness a gente vai retirar esse reflexo, né, esse brilho que a gente deu aqui no material, deslizando para baixo, deixando aqui em torno entre 0.6 a 0.8. Vou deixar aqui 0.75. Primeiro ponto, se a sua pré-visualização estiver aqui em Generic, eu vou te pedir para colocar aqui em piso, para a gente ver como que esse material está se comportando, né, como esse reflexo está se comportando. Então a gente já pode ver aqui que ele deu um reflexo, né, ele está um efeito fosco, só que ele dá esse reflexo de uma forma bem uniforme, né? Esse reflexo ele acontece bem igual, de uma forma igual em toda a superfície do material. Então, algumas pessoas podem olhar e falar assim, ó, já tá bacana, eu acho que eu já consigo colocar aí no meu projeto, já consigo usar como um MDF, coloca ali um relevozinho, acho que já vai ficar ok. Mas a gente vê que como fica, né, de forma igual em toda a superfície do material, a gente não consegue distribuir esse reflexo, a gente não consegue ter o controle desses reflexos. Onde é que a gente pode deixar um reflexo mais nítido, onde a gente pode deixar esse reflexo mais borrado, mais sutil, e aí é justamente, né, essa variação dos reflexos que a gente chega mais perto do que é o material real. Então, nessa primeira configuração, a gente vai colocar aqui um bump, a gente vai colocar um relevo para a gente fazer aí o comparativo entre os dois, as duas configurações. Para a gente colocar um relevo, a gente vai precisar criar um mapa. O que seria esse mapa? É uma forma da gente falar para o V-Ray as áreas onde eu quero que ele mantenha o mesmo nível na textura e as áreas onde ele vai rebaixar, criando esse relevo, certo? Esse mapa a gente vai fazer através de cores. Então é um mapa preto e branco. Basicamente, nas áreas brancas, o V-Ray ele vai entender como manter o nível daquele material e nas áreas escuras ele vai rebaixar. Então, o que a gente vai fazer é vir aqui nesse slot. Slot são essas caixinhas aqui onde a gente coloca a imagem, certo? A gente vai vir aqui no slot da aba Diffuse. A gente clica aqui no slot com o botão direito, clica em copiar e aí a gente vai descer aqui o scroll até encontrar aqui a opção Bump. A gente vai ativar aqui o Bump, clica aqui com o botão direito em cima do slot do Bump e cola. Quando a gente colar, a gente está pegando basicamente a textura que a gente baixou lá na Duratex. Então ela está aqui a textura original. A gente vai fazer a manipulação dessa imagem, deixar ela preto e branco, para fazer esse mapeamento, para dizer para o V-Ray as áreas onde eu quero que ele rebaixe para fazer esse relevo. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do slot, e aqui em Wrap In, e clico na opção Color Correction. Ele vai dar vários parâmetros para a gente fazer a manipulação de cor dessas imagens. Então, o primeiro passo é reduzir esse valor aqui a -1 da saturação. Reduzindo aqui a saturação, ele já torna a imagem preto e branco. Só que aqui entra um grande ponto. A gente vai precisar tornar essa variação das áreas claras, das áreas escuras, mais evidente. E a gente vai fazer isso nessa opção aqui de baixo, certo? Aqui ele dá uma primeira opção, nesse primeiro modo, de brilho e contraste, mas a gente vai mudar aqui para esse Gain, Gamma e Lift, porque aí a gente ganha mais opções, variações para poder fazer essa manipulação. Então, como eu falei, a gente vai aumentar as áreas claras, certo? E aqui ele ficou bem marcado, ó, as áreas claras e as áreas escuras. Só que se eu deixar muito escuro, muito marcado essas áreas escuras, é como se ele intensificasse ou aprofundasse mais, né? Ficasse mais marcado esse relevo, esse rebaixo que ele vai fazer na textura. Essas áreas mais escuras, normalmente eu gosto de deixar elas mais para o cinza.
Então eu posso aumentar aqui em gama para não ficar tão marcado escuro e o efeito ficar muito pesado, né, desses veios. Subir aqui esse valor e deixar mais para o cinza, mais ou menos aqui. A gente pode deixar aqui fechado em 1.70. Eu volto aqui na setinha e aqui no amount é a intensidade desse efeito, desse relevo. Então normalmente eu deixo aqui 0,25. Esse valor ele vai deixar bem sutil essa textura. Esse valor pode ser até menor, mas para esse estudo aqui que a gente está fazendo, já é um valor suficiente, tá? Eu vou colocar aqui para renderizar e aí a gente vai fazer essa análise. Assim que terminar de renderizar, eu volto aqui o vídeo com vocês. Renderização concluída. E o que a gente pode ver aqui é que essas áreas, como eu havia falado, né, ela tem um reflexo bem uniforme. Então, não tem uma distribuição de onde reflete mais intenso, menos intenso. Ela reflete tudo por igual. Tá um efeito mais fosqueado, mas por igual. E aqui a gente consegue ver também já o efeito do bump, né? Que esse, como eu falei, já é um valor, 0.025, a gente acha que é muito, mas que a gente pode até reduzir um pouco mais. Então a gente vai configurar agora essa segunda esfera de uma forma mais avançada, para a gente entender como que a gente pode controlar esses reflexos, né? Onde a gente vai deixar mais intenso, onde a gente vai deixar mais sutil. Então, abrindo aqui novamente o nosso Asset Editor, eu vou aqui no segundo material, ele está fazendo aqui relação a essa segunda esfera, certo? E o nosso primeiro passo aqui é na opção de Reflection, a gente vem aqui em Reflection Color e subir esse valor mais ou menos até aqui, como se fosse 75% do valor, certo? Isso é muito de teste. Tem MDF que a gente pode subir completo, a gente pode puxar total aqui esse Reflection Color. Mas eu vou deixar esse mais ou menos até aqui. E agora que entra o diferencial da primeira configuração que a gente fez. É que aqui a gente não vai reduzir por aqui o efeito do glossiness. A gente vai criar um material, um mapa, para esse slot aqui do glossiness, dizendo para o View as áreas mais claras que a gente quer que tenham um reflexo maior e as áreas escuras que a gente quer que tenham um reflexo menor. Então, da mesma forma que a gente fez no bump, a gente vem aqui, copia essa textura, sempre com o botão direito, copiar. A gente cola aqui no Reflections Glossiness e quando a gente abrir, ele vai estar na textura que a gente baixou, né? A gente não fez ainda a manipulação. Então a gente vai fazer essa manipulação clicando com o botão direito, vindo aqui em Wrap In e Color Correction, da mesma forma que a gente fez lá no Bump. A gente zera aqui, no caso não zera, né? A gente deixa aqui em -1 na saturação, torna a imagem preto e branco, vem aqui nesse modo e troca aqui para Gain, Gamma e Lift, para a gente ter uma maior variação. E aqui da mesma forma, eu vou aumentar, deixar mais evidente as áreas claras das áreas escuras. Então vou aumentar aqui o Gain e vou subir também esse valor aqui do Gamma para a gente deixar essas áreas escuras mais puxadas para o cinza. Porque se a gente deixar essa área aqui mais escura, o que acontece? Essa transição de reflexo ela vai acontecer de uma forma mais dura, não vai ser uma transição suave. Então, a gente já pode até imaginar aqui que nessas áreas brancas vai ter um reflexo, aqui nessa área escura vai ter quase nada de reflexo porque ela está muito escura. Então, quanto mais escuro, mais ele vai tirar esse efeito do reflexo, certo? Então, por isso que eu gosto de subir esse valor aqui do gama, para a gente tirar essa força, né, essa intensidade das áreas escuras, deixar mais para o cinza. E aí eu vou colocar aqui para renderizar, para a gente ver como que está ficando. Antes disso, esqueci, a gente vai colocar um relevo também nesse material. Então a gente vem aqui, copia esse slot que a gente fez, esse slot que já está com coloração manipulada, né, já está preto e branco, a gente vai copiar esse slot aqui e jogar lá no bump. Ativa aqui o bump, clica com o botão direito aqui no slot e cola. Aqui ele já vai colar, né, como eu falei, com a cor manipulada que a gente já havia feito para o reflexo. Normalmente eu uso esse mesmo que eu fiz aqui no reflexo aqui no bump. Mas se você quiser controlar, deixar essa área aqui cinza mais clarinha ainda, para o efeito do relevo ficar mais sutil, você pode também. Vou deixar aqui em torno do 1.70.
E aqui no amount, que é a intensidade, eu vou colocar 0,25, igual como eu deixei da outra, da configuração simplificada. Vou colocar para renderizar e aí a gente vai ver o comparativo entre os dois. Assim que finalizar, eu volto com vocês. Render finalizado e agora a gente vai fazer o comparativo entre as duas configurações. A primeira configuração, ela tem esse reflexo de forma bem uniforme. Ela é distribuída igualmente nessa superfície, né? O reflexo fica todo homogêneo, com o efeito aí do bump. E aqui nessa segunda opção, a gente já consegue ver que alguns veios têm um reflexo, nos outros veios nas áreas mais escuras já não tem tanto, já fica mais sutil, e aí a gente consegue ver essa variação, essa distribuição de reflexo, que é o que acontece na vida real. Então, esses pequenos ajustes que a gente faz já faz toda a diferença em uma cena que a gente configura, num render ali completo que a gente faz, tornando ele totalmente realista. Espero que vocês tenham entendido, tá? É, Se ficar alguma dúvida também pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Me segue no Instagram, isaacalencar.3D, que lá eu vou postar também dicas de como configurar materiais. E até a próxima aula. Valeu!